Olá, queremos cumprimentar a todos nesse momento com uma saudação de paz, de alegria, de bênção para a sua casa, para a sua família. Eu sou o pastor Matias Belido, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e nós estamos aqui hoje para transmitir uma palavra de esperança para o seu coração. Queremos agradecer aqui o espaço cedido aqui pela TV Grandorados para nós transmitirmos essa mensagem. Gostaria de convidá-los nesse momento para nós refletirmos uma mensagem que fala sobre a vida de um homem que foi escolhido, chamado por Deus e que desenvolveu uma grande obra na vida da sua família e também do seu povo. Eu estou falando de Abraão. Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu quero falar com vocês em poucos minutos sobre a chamada de Abraão. A chamada de Abraão, ela se assemelha muito com a vida de muitas pessoas que estão passando nesse momento dificuldades, problemas familiares e também problemas com saúde. Também estão vivendo num mundo que aos seus olhos natural não é um mundo que ele deveria ou que ele poderia estar vivendo. Abraão foi um patriarca e quando Deus, nesta ocasião aqui, disse para Abraão, para ele sair da sua casa, da sua parentela, Abraão tinha as oportunidades para dizer não. Abraão poderia ter escolhido permanecer na casa dos seus pais, mas Abraão, ele ouviu incondicionalmente a voz de Deus e recebendo uma promessa de que Deus faria dele uma grande nação, abençoaria e engrandeceria o seu nome. A Bíblia diz que Abraão, então, ele não titubeou, ele tomou essa decisão de sair da casa dos seus pais. A casa de Abraão, muitos historiadores dizem que os pais de Abraão, eles faziam ídolos, eram fabricantes de ídolos, e ali, naquele momento, naquela família, Abraão então é escolhido para ser um grande líder, um grande exemplo, não só para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. Pois o Senhor mesmo disse que, para Abraão, que aqueles que abençoarem, ou que abençoaria Abraão, seriam abençoados. E aqueles que amaldiçoassem Abraão, também seria amaldiçoado. E assim, partiu Abraão como o Senhor determinou, como o Senhor tinha dito. E também Abraão levou o seu sobrinho Ló. E ali naquela peregrinação, Abraão já tinha 75 anos quando Abraão saiu de Harã, que era a terra dos seus pais. E assim Abraão saiu com a sua mulher, saiu com o seu sobrinho Ló, e ali então eles caminharam, peregrinaram por muitas terras, por muitos lugares, e Deus abençoou Abraão de uma maneira tremenda, abençoou Abraão de uma forma muito especial e grande. E assim como o Ló estava também acompanhando Abraão, Ló também foi muito abençoado. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e obedecemos, quando nós recebemos a chamada de Deus e nós cumprimos com a obediência a palavra do Senhor, nós seremos abençoados. E muitas vezes nós esperamos ser abençoados onde nós estamos, esperamos ser abençoados com quem nós estamos ali juntos, vivendo, e aonde nós crescemos, aonde nós desenvolvemos a nossa vida. Mas no caso de Abraão e no caso de muitas pessoas, o Senhor escolhe um outro lugar para abençoar os seus servos,
para abençoar. Quem sabe você está pensando que essa história de Abraão, ela tem muito a ver com a sua vida e se assemelha também à sua vida. Pois bem, com certeza Deus deixou registrado essa história na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, para também chamar a sua atenção e desenvolver em você a fé que Abraão desenvolveu. A Bíblia diz que Abraão, ele saiu sem nada, mas durante o seu trajeto, durante a chamada obediente de Abraão, Deus foi dando posses a Abraão, de tal maneira que Abraão, ele juntamente com seu sobrinho Ló, tinham tantas posses, tantos animais, que houve contenda entre os pastores de gado, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, até que chegaram à conclusão que eles deveriam então se separarem, para que as terras, para que os lugares de pastagem para o gado, eles fossem então suficientes. No capítulo 13 de Gênesis, versículo 14, a Bíblia diz que logo após Ló ter escolhido as campinas de Moabe, foi onde Ló observou e viu o lugar, e aquele lugar era um lugar muito bonito, à vista, aos olhos, e Abraão deu a condição de escolha. Muito bem poderia ter escolhido Abraão o lugar, mas Abraão deixou a escolha para o seu sobrinho, dizendo: se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E ali Ló observou aquele lugar, as campinas de Moabe, as campinas do Jordão, e partiu Ló para o oriente e apartou-se então de Abraão. Muitas vezes o Senhor, Ele tem permitido nós sairmos de algum lugar da nossa vida. O Senhor tem permitido algumas pessoas saírem de perto de nós também, porque Deus tem um propósito ainda muito maior na nossa vida. Quem sabe se você está passando um momento desses na sua vida, você perdeu alguém que você muito amava, ou alguém saiu de perto de você, ou você teve que sair de perto de alguma pessoa. Você pode estar pensando que isso foi uma grande derrota, que isso foi uma grande tragédia na sua vida, mas por outro lado pode ser também uma grande promessa de Deus para te abençoar. Muitas vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida que não está muito padronizado, para que as promessas, para que a palavra de Deus se cumpra em nossa vida. Abraão, depois que Ló se apartou dele, ele recebeu então uma palavra de Deus. Deus fala com Abraão, quando Abraão está triste, desanimado, Abraão está pensando: o que vai ser agora da minha vida? Eu não sei mais o que fazer, porque aconteceu isto. Deus então aparece a Abraão e disse: Abraão, levanta agora os teus olhos e olha o lugar onde estás. Aleluia. Deus aparece a Abraão e fala para Abraão levantar os seus olhos. Meu irmão, meu amigo, você que parou agora para participar, para ouvir essa mensagem de Deus no seu coração, Deus está falando para você nesse momento: levanta os teus olhos e veja o lugar onde você está. Quem sabe você não parou ainda para meditar, para pensar que o lugar que Deus preparou para você é um lugar especial, é um lugar de bênção, é um lugar que Deus pode transformar nessa terra seca em um lugar de muita produção. Deus pode fazer como fez com Isaac. Quando Isaac, ele estava cavando os poços, a Bíblia diz que ele desenterrou, ele abriu, ele cavou os poços aonde tinha sido aberto pelo seu pai Abraão, e os inimigos vieram e entulharam os poços de Isaac, mas a Bíblia diz que Isaac não desistiu, ele continuou cavando os poços. Mesmo se você tenha persistido e alguém tenha enterrado os teus sonhos, enterrado o seu poço, seus poços,
mas não desista, prossiga, levante os teus olhos, porque Deus tem uma grande promessa na sua vida. Deus, Ele quer mudar a sua história, e é a partir desta palavra que eu lhe digo neste momento, que grandes obras, grandes coisas Deus quer fazer através de você. Não abaixe os seus olhos, não abaixe a sua cabeça, mas levante a sua cabeça, olhe para o lugar onde você está, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vê, hei de te dar a ti e a tua semente para sempre. Deus faz uma promessa tremenda para Abraão, para que ele olhasse não só para o lugar onde ele estava, mas para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. A visão de Abraão tinha que ser uma visão ampla, tinha que ser uma visão que conseguisse contemplar todos os lugares, todos os ambientes. É assim que muitas vezes Deus faz conosco. Deus nos eleva a um lugar e nos permite observar, através dos nossos olhos, possibilidades de alcançar aquilo que nós não pensamos, aquilo que nós não imaginamos, aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que o nosso coração nunca sentiu. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus está pedindo hoje para você, Deus está permitindo nesse momento para que você levante os teus olhos e olhe à sua volta, olhe e acredite que o Senhor te abençoará, que o Senhor fará grandes promessas na sua vida. Assim fez o Senhor para a vida de Abraão. Quando Deus fala para Abraão olhar para os lados, olhar para o norte, o sul, Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, eu tenho vitórias, eu tenho bênçãos para você, que até onde a sua visão alcançar, Abraão, não diminua o potencial da sua vida, da sua família, não diminua a sua visão. Não olhe somente para os teus pés, não olhe somente para o lugar onde você está, mas olhe além das paredes, olhe para além das fronteiras, porque Deus te levantará e te prosperará, e te fará você transpor as barreiras, as fronteiras que estão diante de você, através da sua visão. Se você tem uma visão ampla, grandes serão as suas conquistas, grandes serão as suas bênçãos, assim diz o Senhor. A Bíblia diz que Deus ainda fala para Abraão: levanta, percorre essa terra no seu comprimento e na largura, porque a ti a darei. Primeiro, Deus fala para Abraão que ele precisava ampliar a sua visão. Segundo, Deus fala para Abraão que ele deveria se levantar. Terceiro, Deus fala para Abraão percorrer a terra em todo o seu comprimento, em toda a sua largura, em toda a sua extensão, porque esta era a promessa de Deus. Deus está falando para você hoje. Se você tem visões, se você consegue enxergar, ver, se você consegue crer naquilo que Deus tem para a sua vida, não fique prostrado, não fique desanimado. Levante-se, tome uma atitude, levante-se e percorra a terra. Vá em busca dos seus sonhos, vá em busca daquilo que Deus colocou no seu coração. Percorre na extensão esta terra e veja o que Deus tem prometido, o que Deus tem te mostrado. Quantas pessoas têm olhado e têm desanimado diante das primeiras dificuldades da vida e nunca conseguem conquistar aquilo que Deus tem preparado. Mas existem aqueles que diante de muitas dificuldades e lutas, eles prosperam e conseguem vencer as dificuldades da vida. Minha mãe, ela teve 5 filhos e nós éramos todos pequenos em uma época muito difícil, e meu pai, ele começou a beber e envolveu-se com o álcool,
e com o jogo, e isso prejudicou muito a vida do meu pai e consequentemente também prejudicou as suas posses econômicas, e assim nós passamos a viver uma vida muito difícil. Minha mãe com todos nós pequenos, e o meu pai alcoólatra. Logo depois, meus irmãos mais velhos e eu também me envolvemos com droga, e a situação ainda piorou. Mas minha mãe tinha recebido uma promessa de que Deus mudaria a história da nossa família, de que Deus faria uma grande obra na nossa casa, que o Senhor salvaria os seus filhos e libertaria o seu esposo. Por muitas vezes eu vi mamãe chorando de joelho no quarto, ou no banheiro, ou mesmo caminhando pela casa, e muitas vezes desanimada, triste. Ela não tinha uma palavra de esperança dentro da sua própria casa. Mas chegou o momento em que Deus começou a cumprir as palavras que tinha prometido a mamãe. E assim, meus irmãos se entregaram para Jesus e foram libertos das drogas, do álcool, do crime. Assim também aconteceu comigo logo depois. E logo depois também, papai se entregou para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a nossa família foi toda transformada pelo poder da oração e da palavra de Deus. E assim o Senhor mudou a história da nossa família. Mas mamãe acreditou naquela palavra que ela tinha recebido, naquela profecia de Deus, em que o Senhor salvaria a nossa família. Hoje toda a nossa família serve ao Senhor Jesus, toda a nossa casa serve ao Senhor Jesus. Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a sua família, Deus pode libertar os seus filhos. Quem sabe você tem alguém que está nas drogas, no vício, no crime. O Senhor pode mudar a sua história. Deus está dizendo para você hoje: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que o Senhor está te mostrando. A terra e a parentela de Abraão era um lugar de idolatria, um lugar em que Deus não se agradava. Então, quem sabe Deus está te tirando de lugares desagradáveis para que você sirva a Ele, somente a Ele, de todo o seu coração. A grande obra que Deus fez na vida de Abraão dependeu também de atitudes de Abraão. Dependeu de Abraão olhar, dependeu de Abraão se levantar, dependeu de Abraão percorrer toda aquela terra. E a Bíblia diz que o Senhor disse a Abraão e ele obedeceu. E ali, no versículo 18, Abraão armou suas tendas e habitou nos carvalhais de Manre. Ali edificou também um altar ao Senhor. Eu quero te convidar nesse momento para fazer uma oração. E você tem a possibilidade também de realizar neste momento esta oração, colocando aí a mão no seu coração, aonde você estiver, no seu lar, na sua casa, onde você estiver, no seu quarto. Você pode fazer isto, e eu creio que Deus vai entrar na sua casa, que Deus vai entrar na sua família hoje, que Deus vai fazer algo que Ele nunca fez por você, porque hoje você está decidido, decidida a entregar a sua vida completamente nas mãos de Deus. E se você fizer assim, Deus certamente se agradará de você e abençoará a sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, neste momento nós oramos, ó Pai, e te agradecemos por esta oportunidade e privilégio que o Senhor tem concedido de podermos estar aqui, Senhor, neste dia, para abençoar a estas pessoas que receberam esta palavra, que ouviram essa mensagem. Toca, Senhor, agora no coração. Senhor, toca, Senhor, nas enfermidades agora, venha curar, Senhor, as doenças. Em nome de Jesus Cristo agora nós oramos. Oh, repreendemos agora, Senhor, as dores, as fraquezas, Senhor, o desânimo, ó Pai.
a depressão, as crises, as síndromes, Senhor, que tem atingido esta família. Senhor, meu Deus, nós apresentamos agora, ó Pai, e declaramos em Teu nome, Senhor, o poder, a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Queremos convidar você para participar dos nossos cultos. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, escola bíblica, às 18 horas à noite, e às segundas-feiras às 19 horas e quinta-feira às 19 horas. Nas sextas-feiras nós temos um trabalho muito importante chamado Tarde de Milagre. Esse trabalho, muitas pessoas vão para receberem curas, libertações. É um trabalho que inicia às 15 horas da tarde. Queremos contar com você. A nossa igreja está localizada na rua Elias Milan, 244, Jardim Flórida 1. Também, se você precisa de uma oração, de um aconselhamento, você pode estar entrando em contato conosco, que nós oramos por você e também transmitimos uma palavra. Se você precisar, o nosso DDD é 67 999 39 36 39. Que Deus abençoe você e a sua família.